Só um povo que sentiu a decepção de 1950, que amargou a derrota no jogo decisivo, pode atingir a sublimação da vitória na conquista da Copa do Mundo. E a posse definitiva da taça Jules Rimet em 1970 libertou meio século de ansiedades, levando o país à maior manifestação popular de sua história. A partir de 1958, o futebol brasileiro tomou uma nova posição no mundo dos desportos. Com a conquista da Copa do Mundo em 58, posteriormente 62 e 70, por uma organização de base, conseguiu dar este título ao Brasil. E se não bastassem esses 3 títulos, tivemos também a felicidade de conquistar todas as taças que possuímos na América do Sul, que disputamos com a Argentina, Uruguai, Chile, Peru e México. Essas taças são a Taça Roca, Oswaldo Cruz, O'Higgins, Rio Branco, Jorge Chaves Santos Dumont e o Jarrito de Ouro. O futebol chegou ao Brasil através de suas raízes europeias. Os jovens que iam à Europa estudar trouxeram de lá, em fins do século passado, as primeiras bolas e os primeiros sabores do jogo. A bola atirada com os pés, a correria, o campo aberto, a sensação do gol, tudo isso exerceu sobre o brasileiro uma atração tão irresistível quanto inexplicável. Em 1909, o que se chamaria na época de uma seleta plateia, corretamente trajada e bem comportada, assistia ao elegante jogo entre Paulistano e Palestra Itália. O fascínio do futebol alastrou-se rápido. O esporte importado da Inglaterra era gostoso de ser jogado e divertido de ser visto. Mas, em sua essência, estava temperado com a paixão. E a paixão atraiu todo o povo. Em 1919, o Brasil venceu seu primeiro campeonato sul-americano. Com a vitória, aparecia o primeiro grande ídolo nacional, herói e artilheiro do gol decisivo, Arthur Friedenreich. O nome, de origem germânica, não disfarçava os cabelos crespos e o jeito cestroso. Mulato de olhos verdes, fino de corpo e de estilo, Friedenreich pode e deve ser considerado o primeiro elo que ligou o futebol da classe mais alta a um povo ávido para participar, jogando ou torcendo. O futebol tornava-se uma instituição nacional. Com força incontível, penetrava na vida dos brasileiros, que o jogavam com a graça mestiça, própria de suas raízes ameríndias e africanas, e não apenas europeias. Os anos 30 marcaram então a massificação do futebol, solidificando seu prestígio não só como esporte, mas acima de tudo como a grande paixão do brasileiro. Escreveu Gilberto Freire: o desenvolvimento do futebol, não num esporte igual aos outros, mas numa verdadeira instituição brasileira, tornou possível a sublimação de vários daqueles elementos irracionais de nossa formação social e de cultura. O brasileiro se apaixonou pelo futebol e consolidou essa paixão em amor. Um amor desmedido, por vezes violento, mas sempre crescente. Somou-se mais derrotas que vitórias, mas as derrotas jamais abateram o futebol brasileiro. Pelo contrário, acirravam as paixões e estimulavam o espírito competitivo. E a vitória, assim, quando alcançada, era tão mais doce quanto entusiasmada. Absorvendo o negro e o mulato, estendendo-se a todas as classes sociais, sedimentava-se no Brasil um futebol de características próprias, jogado com alegria, mesmo nos dias tristes de derrota.
Patrocinar e organizar uma Copa do Mundo deu nova dimensão aos horizontes do futebol brasileiro. A visão rápida de 38 aprofundou-se 12 anos depois. O futebol em seu mundo abrangia algo muito mais extenso que os vizinhos sul-americanos. Eu fui convocado em 1944 para ser ajudante do Jonso, em juvenil. Então nós fomos jogar em Três Rios. O técnico nessa época era o Luiz Vinhace. Então nós fomos para lá e tal, eu fiquei muito entusiasmado porque quem é convocado tem que estar sempre alegre. E fomos. Eu estava no Vasco da Gama. Aí, a idade, velho, eu tenho tantos anos que eu nem sei quanto eu tenho agora. Para fazer o cálculo agora é muito difícil. Mas não foi para a Copa muito ainda. Difícil. Copa Juvenil. A primeira Copa foi 50. É. Depois passei para o time profissional, sempre como ajudante do Johnson, em Copa Roca, em Copa Rio Branco, mas eu só dava dura aqui, não ia nunca para fora. Mas aqui ainda ficava, ainda ganhava meu dinheirinho. Aí depois, quando foi em 1950, aí comecei a trabalhar sozinho. E trabalhei uns 4 campeonatos sozinho. Fazia rouparia, fazia massagem, fazia enfermagem. Às vezes o médico não vinha, eu também entrava no negócio lá. E naquela época até chegava a parar jogo, sabe? Entrava no campo assim, então o juiz vinha em cima, o jogo parava. Bom, isso era quando o jogo estava quente por nosso lado. Então a gente esfriava o time do adversário. Copa de 50. Foi a primeira Copa do Mundo que nós disputamos e passamos mais tempo concentrado. Passamos uma média de 5 meses. Naquele tempo não havia comissão técnica. Então só existia um para tomar conta. E meio que era eu, era 1,5 para tomar conta da seleção. Chegamos em São Januário 2 dias antes da Copa do Mundo. Aí o jogador não teve mais sossego. Era visita, era irmão, todo mundo ia fazer visita ao jogador. E a própria imprensa mesmo, na véspera, já punha nós no jornal como campeão do mundo. Então, todo jogador ficou aquela euforia, aquele negócio, pensando que ia ganhar na moleza. Talvez, se fosse hoje, que tinha comissão técnica, tinha olheiro, tudo, nós não teria perdido a Copa do Mundo. Porque os olheiros davam conta do recado e dava o serviço do futuro adversário nosso. Nós vínhamos ganhando bem, 5-0, 4, 6, até de 7 nós ganhamos, e a imprensa sempre dando duro, xingando, esculambando por causa do time, chamava o time de bairrista. Bom, ninguém acreditava que nós íamos perder, que um time que vem ganhando de 6, 7, não pode perder. Chegou no dia do jogo, o empate nos servia. Aí tal e coisa, nós fizemos o primeiro gol. Então ninguém mais duvidava. De repente, empataram. 2-1. E dali terminou. Terminando o jogo, nós estava deitado na grama, nós ficamos. O pessoal passava por cima, nós sem ânimo nenhum para levantar, eu mais o João. Depois fomos para o vestuário. Ficamos 4 horas dentro do vestuário. Um chorava de um lado, outro chorava do outro, eu também chorava. E o Flávio andando de um lado a outro, lado a outro. E assim que nós saímos, nós ainda fomos olhar para o Maracanã, que tinha sido construído justamente para a Copa do Mundo. Então nós vimos uma alma agachada, aí foi 2 pessoas lá para avisar que já tinha acabado o jogo, aí mexeram nele, estava morto. Dos momentos mais deprimentes da derrota, a euforia justa da vitória, Mário Américo traz dentro de si o próprio espírito do futebol brasileiro.
Ninguém melhor do que ele, pela presença e pela vivência, conhece as causas do fracasso e os fatores da vitória. Homem de confiança dos dirigentes, amigo íntimo e querido dos jogadores, manteve-se sempre fiel à imagem da seleção brasileira. Por suas mãos, passaram os maiores craques de uma sequência de gerações. A seus cuidados foram entregues homens que tinham de jogar, e jogando, não podiam falhar. A seus ouvidos, os técnicos confiaram as instruções mais preciosas para virar um jogo ou manter a vantagem, sabendo que, ao transmiti-las, ninguém se faria entender tão bem quanto ele. Mário Américo é testemunha dos pontos extremos do futebol brasileiro. A derrota de 1950 e a conquista do Tri em 58, 62 e 70. Em 1958 marcou uma nova era. A uma mentalidade renovada de organização, autoridade e hierarquia, somou-se uma geração de craques excepcionais. Depois de Friedenreich, viera Leônidas da Silva, o Diamante Negro. E depois de Leônidas, aparecera Ademir Menezes, o Queixada. A Copa de 58, porém, marcava o encontro de homens forjados nas duras decepções de 50 e 54, como Djalma Santos, Nilton Santos e Didi, e uma nova geração que nascia ansiosa de sucesso. O planejamento minucioso e sua execução criteriosa possibilitavam ao brasileiro não apenas mostrar sua superioridade, como prová-la com exibições e vitórias épicas. A Copa do Mundo de 62, no Chile, constituiu-se na reafirmação da hegemonia brasileira. Basicamente, a mesma organização, os mesmos homens, a mesma determinação. Faltou Feola, doente no comando, e Pelé, após 2 jogos, no campo. Mas a essência do futebol brasileiro estava presente. Bem jogado, a bola tratada com carinho e habilidade, prevalecendo a intuição e a inteligência. Sem Pelé, Garrincha superou-se e surgiu Amarildo, nova estrela, com o talento dos craques e a garra dos campeões.
Futebol não se aprende na escola. Eis um velho conceito no qual os brasileiros acreditam fielmente. Futebol no Brasil se aprende brincando, no amor profundo ao jogo, no desafio do domínio da bola, no fascínio por ela exercido. O brasileiro aprende a andar já chutando a bola. E a chuta em terrenos baldios de terra batida, em gramados de jardins públicos, no asfalto das ruas, nas pedras das calçadas, nas areias da praia. Não interessa onde. Basta haver uma bola e um espaço para que se inicie o contato sedutor numa conquista inevitável. Existem as mais diversas teorias para explicar a íntima relação que o brasileiro mantém com a bola. Talvez porque seja a bola o brinquedo mais acessível a todo o povo, o brinquedo barato e fácil que todos podem ter. Mas não é só o brasileiro que inicia a vida brincando com a bola. Por que então ele brinca melhor? Antes de ser um esporte, o futebol é o brinquedo do brasileiro. Um brinquedo inesquecível, porque o divertirá por toda a vida, tanto jogando como vendo jogar. Agora, frente, essa foi boa, essa foi boa. Beleza, beleza! Só o melhor futebol do mundo poderia produzir o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Ele foi a síntese do virtuosismo do brasileiro, a soma de todos os valores, tangendo os limites da perfeição. Pelé viveu e jogou na época exata, na era do cinema, da televisão e do videotape. O que ele realizou não foi para ser descrito, mas para ser visto. De tudo o que se disse e se escreveu sobre Pelé, vale lembrar a imagem de Armando Nogueira. Tem tais afinidades com o futebol que certamente nasceria bola se não tivesse nascido gente. Laterais direitos, Carlos Alberto dos Santos. Na camisa amarela da seleção brasileira, sobre o escudo da CBD, estão colocadas 3 estrelas. Elas representam a conquista máxima de um país no esporte. O título de tricampeão do mundo, a conquista definitiva da taça Jules Rimet. Vestir essa camisa, defender sua legenda e sua tradição é o objetivo de todo jogador. Mas o caminho que leva à seleção pode ser árduo e não basta apenas saber jogar bola. É necessário ser o melhor entre os bons, dentro e fora de campo.
a seleção brasileira deve ser melhor em tudo. Só homens sadios, plenos de saúde e em condições atléticas ideais devem defender o prestígio desse futebol. Na organização do Scratch, a parte médica merece um capítulo à parte. Os jogadores submetem-se a uma série de exames que definirá o estado de cada um. Se por acaso constata-se alguma deficiência, os recursos são mobilizados dentro dos mais modernos e adiantados métodos de tratamento. A recuperação não é responsabilidade exclusiva dos membros da equipe médica. Os jogadores sacrificam-se nos exercícios de recuperação, pois sabem que apenas homens absolutamente capazes poderão produzir o máximo no momento da competição. A organização do futebol brasileiro chega a detalhes minuciosos. A escolha da concentração, os locais de treinamentos, os meios de transportes, o material a ser usado, o aproveitamento das horas de lazer. Homens de muitos clubes, de vários estados, de diversos níveis sociais e culturais, juntam-se para formar um time. Esse time extrapola em seu significado os 11 jogadores que entrarão em campo para disputar cada partida. Esse time vai desde o chefe da delegação até o roupeiro. As tarefas são divididas e as responsabilidades definidas. O objetivo, a vitória. E tudo deve ser feito. E bem feito. O ambiente descontraído estimula a integração do homem ao grupo. Rivalidades e ressentimentos trazidos dos clubes desaparecem no convívio do dia a dia, minimizados pelo sentimento que prevalece, a formação de equipe. O programa de períodos longos de concentração deixam dúvidas quanto a seus resultados. Para médicos e treinadores, essa seria a melhor forma de controlar o trabalho, promovendo a recuperação e o desenvolvimento da aquisição do estado físico ideal. Entre os jogadores,
há quem discorde e as opiniões se dividem. O extenso tempo de reclusão os torna irritadiços, provocando depressões e ansiedade. Aí, Paulo! Ah. Aí, Paulo! Vamos, velho. Vamos, cachorro! Calma. Vamos lá! Vem aqui! Isso! Cuidado aí, chefe, beleza, meu! Beleza! Para estabelecer um programa de treinamento, planejando dentro do tempo disponível estágios ascendentes que levarão o time a atingir o índice máximo de sua forma à época da competição, realizam-se os testes de capacidade física. Cada jogador submete-se a um conjunto de exercícios cujos resultados, depois de avaliados, permite formar grupos homogêneos para o treinamento.
No teste de velocidade lançada, cada jogador percorre 50 metros, partindo já em movimento em busca do melhor tempo. O desempenho do atleta na bicicleta ergométrica permite avaliar a resistência a um esforço prolongado com progressivo aumento de carga. A este esforço corresponde a elevação do ritmo cardíaco, cujos batimentos são registrados. Os preparadores físicos exercem um controle rigoroso, pois a precisão dos dados é necessária para a determinação do programa de treinamento. O teste de Cooper oferece 2 resultados. Permite a divisão dos jogadores em grupos homogêneos para treinamento e avaliação dos índices de aproveitamento e assimilação da carga de trabalho. A força muscular e a potência são testadas com um circuito de exercícios para braços, pernas e abdômen. Força de braço com peso. Barreira. Abdominal com carga. Flexão e hiperextensão do tronco. Equilíbrio. Força de braço em barra paralela. Saltitamentos na corda. Canguru. Rolamentos. Uma equipe de treinadores pesquisa e planeja em bases científicas e técnicas o programa de preparação física. A contínua evolução tática do futebol obriga os jogadores a esforços cada vez mais intensos.
um condicionamento físico superior que transforma jogadores de futebol em atletas altamente dotados, permite que eles possam cumprir com êxito as tarefas que lhes são atribuídas. Ao talento e à arte dos jogadores, é preciso somar as condições físicas exigidas pela modernização do jogo. É necessário velocidade, força, resistência, flexibilidade, mobilidade e, como fator primordial, a capacidade para desenvolver esforços em períodos prolongados sem fadiga prematura ou quebra de ritmo. Com os resultados dos testes de capacidade física, pode-se individualizar o treinamento, atribuindo a cada um a carga correta de trabalho dentro de suas possibilidades. Não, estamos tocando o peito no ar, devagar, né, querido? Trocamos. Vai, querido. Queremos. Vem, garoto. Cuidado com o joelho, hein? Cuidado com o joelho. Tem bomba ali. Tem bomba. Os resultados dos testes realizados periodicamente oferecem dados para comprovar os índices de aproveitamento. Um dos mais eficientes é o método das corridas de longa distância, aferindo-se o estado atlético de acordo com a aplicação da tabela de Cooper. Todo tipo de trabalho obedece a uma intensidade através do número de repetição ou da duração. Nos treinamentos intervalados, a sequência é de esforço, pausa e repetição progressiva.
A busca da obtenção da forma física é por vezes penosa, mas necessária. Nenhum sacrifício pode ser negado por quem sonha defender a camisa brasileira. O Brasil é o único país que participou de todos os turnos finais da Copa do Mundo. E também o que melhores resultados obteve. 3 vezes campeão em 58, 62 e 70. Uma vez vice-campeão em 50. Uma vez terceiro colocado em 38. Uma vez quarto colocado em 74. Sua presença nos campeonatos mundiais tem sido marcada sempre pelo talento e pela genialidade de seus jogadores, como por seu jogo intuitivo e alegre. Nem sempre foi possível vencer. A receita da vitória está temperada por ingredientes indispensáveis: humildade, técnica, coragem, audácia, sangue frio e a determinação de vencer. Senta o pau, senta o pau. Olha o time da Barba aí. Não basta a sincronização de movimentos durante os treinos, o entendimento com a bola durante os jogos. Todos devem estar inteirados no espírito do time, unidos em busca do objetivo traçado. Um jogador só se sente seguro quando o seu domínio sobre a bola é absoluto. Ao brincar com a bola, ele está dominando os elementos da técnica de uma forma natural. Ter grande habilidade com a bola não é o suficiente para ser um bom jogador. Nos treinamentos técnicos, busca-se criar exercícios que tanto mais válidos são, quanto mais se assemelharem a situações reais de jogo. O treinamento técnico não pretende ensinar ninguém a jogar. Apenas através da repetição, aperfeiçoar o toque de bola e automatizar as ações de cada jogador. O brasileiro, dono de uma habilidade inata, forma-se entregue à sua própria intuição. Sai dos terrenos baldios, das praias e das peladas com estilo apurado, mas nem sempre numa partida realiza o que deve. Sua forma de jogar torna-se mais vistosa do que prática. O treinamento metodizado
aprimora as qualidades naturais, corrigindo alguns defeitos e vícios, e aperfeiçoando jogadas corriqueiras, como a travagem da bola, sua condução, o passe, o chute a gol e as cabeçadas. O bom cabeceador se caracteriza pela altura que é capaz de saltar e pela perfeita coordenação motora do movimento, de flexão e de extensão, no instante de impulsionar a bola com a testa. Na defesa, o uso da cabeça tem uma finalidade básica: afastar a bola da zona de perigo. Para os goleiros, há a necessidade de um treinamento intenso. Agilidade, reflexos e senso de colocação adquirem-se com exercícios especiais e constantes. Eu ponho aqui, eu te ajudo. Renato! Já se disse que um time de futebol é composto por 10 jogadores e um goleiro. O privilégio de ser o único que pode usar as mãos lhe dá uma responsabilidade infinita no destino da equipe. Perfeita! A câmera. A câmera. É difícil. Você é desanimado, Renato. Desanima. Tirou, mas isso aqui só. Vai. Mal.
Leão. Vamos matar. Perfeito. Está tudo preparado para que o time entre em campo, jogue e vença. O futebol só tem sentido quando o único objetivo é a vitória. É isso que o torcedor quer. É por isso que as multidões lotam os estádios. Em um jogo, não está em causa a honra nacional, mas está em causa, muitas vezes, a satisfação de todo um povo, o seu desejo de vitória e a sua ânsia de afirmação. E para vencer, é preciso mais do que a simples vontade e o dom inato de saber jogar bola. É preciso estar preparado. É preciso toda uma estrutura de apoio que leve um time a competir com sucesso. O Maracanã expressa, sobretudo, o amor do brasileiro pela bola, a paixão pelo futebol, o carinho pelos craques. Um templo majestoso para que, dentro de sua imensidão, o torcedor possa incentivar seu time e venerar seus ídolos, gritar de alegria ou de desespero, chorar de felicidade ou de dor. Não.
grande lance pode levar o torcedor ao delírio, fazê-lo sentir-se mais próximo do craque, mais apaixonado por seu ídolo. A vitória, porém, o levará ao êxtase, à sublimação total. O gol é o prenúncio da vitória, o momento eterno de satisfação, o desejo, enfim, saciado. E só o gol leva à vitória e à alegria absoluta. A cada gol, a torcida pede: mais um, mais um. A cada gol, o torcedor implora, clama e exige: mais, mais. E só quem ama tanto seu time e seus ídolos sabe e sente quanto é doloroso perder, como é doce e fantástico vencer.